Você não pode tirar uma fotografia do Instituto se você não colocar as pessoas, porque ele não vai existir se não forem as pessoas. O meu nome é Carlos Alberto, de Bragança Pereira. Eu entrei no IME em maio de 1969. Completei 46 anos esse ano, né? E me aposentei no momento em agosto passado, dia 30 de agosto. Tive muitos alunos de doutorado em estatística, sou professor de estatística desde que entrei. Eu sou estatístico desde 11 anos de idade. Eu era de uma família bastante humilde, né? Então uma parente nossa que tinha um pouco mais de dinheiro pagava a nossa escola no Rio de Janeiro. Mas quando chegou no primário, no final do primário, quando a gente fazia admissão ao ginásio, ela perdeu tudo, né? Ficou sem dinheiro, não podia mais pagar. E minha mãe ficou meio desesperada e foi procurar uma escola que fosse tão boa quanto essa. Ela queria que eu estudasse com professores do Pedro II, que era uma escola muito famosa no Rio de Janeiro. E, por acaso, aconteceu que, naquela época, o IBGE estava abrindo uma escola para preparar pessoas para trabalhar no IBGE. E tiveram, então, o curso comercial básico. O curso comercial básico era equivalente ao ginásio. E a minha mãe era muito insistente, né? Ela sempre dizia que os filhos dela iam ser doutores. Então ela foi atrás da escola, chegou atrasada, não dava para escrever, mas ela perturbou tanto o diretor da escola que ele falou: se a senhora me trouxer os papéis dos seus filhos, porque meu irmão tinha repetido de ano e ficou nós dois juntos no mesmo problema, né? E então ela conseguiu os papéis, levou às 6 horas da tarde, e então nós entramos para a escola de estatística. Mas o mais interessante é que a nossa vida é cheia de oportunidades que às vezes você pega e às vezes você não pega, e eu tive a sorte de pegar as oportunidades. O que aconteceu é que, ao terminar o comercial básico, o curso acabou. E abriram para mim, né? Na verdade. Quer dizer, as turmas todas que vieram em seguida terminaram, ficaram mais 4 anos. Mas justo no ano que eu terminei o comercial básico, acabou o curso. E aí eu entrei para o curso técnico de estatística na mesma escola. O curso técnico de estatística preparava a gente para trabalhar mais como técnico, fazendo gráficos, etc., em alguns lugares, né? E aí eu já estava lá, fiz o superior de estatística, o curso bacharelado de estatística, na Escola Nacional de Ciências de Estatística, que era essa escola onde eu fiquei 11 anos. 4 do comercial, 3 do científico e mais 4 do superior. Quando eu terminei o superior, eu já trabalhava, eu trabalhava desde o primeiro ano. Eu fui técnico, como terminei o curso técnico, eu fui técnico da GE, onde eu trabalhava no controle de qualidade de lâmpadas. E aí eu trabalhei por 2 anos. E depois eu fui trabalhar na Escola de Saúde Pública, onde eu comecei a ensinar aos médicos, etc. Quando eu estava no 3º ano da escola superior, eu era muito bom aluno, né? Então apareceu um curso de dinâmica de população aqui em São Paulo. E então a Escola de Saúde Pública me inscreveu no curso. Como eu já tinha passado, em setembro, já tinha passado nos cursos da escola, pedi aos professores, eles deixaram eu vir. Então eu vim para São Paulo, para a Escola de Saúde Pública, fazer o curso de dinâmicas de população, onde fui aluno do Paul Singer, fui aluno do Procópio, a Elza Bercó, Maria Lucila Milanese, que é uma cientista de saúde pública muito importante. Eu fui aluno dessas pessoas, né? Mas eu era o único que não era formado. E aí eu queria voltar com o título, né? Eu pedi à doutora Elza. E essa doutora Lucila era muito exigente, ninguém gostava, ela não gostava muito dela porque ela era meio brava. E a doutora Elza falou assim: eu te dou o diploma, mas só se você fizer o seu trabalho com a Lucila. Eu falei: é um prazer, porque eu gostava muito dela. E aí fiz o trabalho final de curso e ganhei um diploma de pós-graduado, quando não era nem graduado ainda.
Nessa época eu conheci o professor Caio Dantas e nós ficamos de conversar sobre vir para São Paulo, etc. Né? E nesse inteirinho, um colega meu, que era muito bom aluno, o professor Aloysio, que é um professor do IMPA, né? Ele disse que eu não podia continuar trabalhando em empresa privada, eu tinha que vir para a academia, porque ele me conhecia como colega meu de turma, né? E ele foi convidado para vir para São Paulo, me trouxe para São Paulo e convenceu o Caio de, em vez de ser contratado ele, que fosse eu. E aí eu fui contratado pela Faculdade de Filosofia, porque não existia ainda o Instituto de Matemática. Então eu entrei na USP antes do Instituto começar. Dava aula para biologia principalmente. Dei aula na administração, dei aula na economia, dei aula na medicina, eu dei aula na geografia, nas ciências sociais, então eu passei quase por toda a universidade. Eu sempre adorava os meus alunos também gostavam muito de mim, né? Eu gostava muito de... Era um pouco exigente, mas eu sempre tratei as pessoas de igual para igual, sabe? Nunca... A gente quando vem de uma sociedade um pouco mais humilde, né? A gente está acostumado a conversar com todo mundo, né? Até hoje a relação com meus alunos é como se fosse de pai para filho, porque minha mulher ainda briga comigo, porque ela diz que eu gosto mais dos meus alunos que dos meus filhos, né? Porque meus alunos trabalham na minha área, meus filhos são artistas. Disseram para mim uma vez que jamais iriam fazer estatística, porque não queriam ser tão chatos quanto eu. Eu encaro o sucesso meu da seguinte forma: quando acordo de manhã, eu sei que eu vou fazer tudo que eu gosto. Então, isso é o sucesso que eu considero sucesso. Aqui na universidade a gente não ganha muito, a gente não muda de classe, continua na mesma classe. Mas a satisfação de viver como professor, eu acho que é fenomenal. São oportunidades que chegam para você, você pega a oportunidade, e eu não tenho nada a reclamar da minha época de diretor, nada, nada, nada. Porque eu dei assim, autonomia para cada chefe de seção. Eu falei para eles, eu não quero discutir com os funcionários, não quero brigar com vocês, isso é obrigação de vocês. Cada chefe de seção vai... Se acontecer alguma coisa errada, é você que é o culpado. Eu não quero saber de funcionário, não quero saber de nada disso. Você que toma conta do seu departamento. E funcionou muito bem, os funcionários eram muito leais a mim, muito, muito. Qualquer problema que tinha, eu já sabia antes. Então, na verdade, veja, o professor universitário, quando entra na universidade, ele tem que assumir algumas coisas. Então ele tem o serviço para a comunidade, ele tem a academia, ele tem que produzir cientificamente, tem que dar aula, tem que produzir cientificamente, e além de tudo tem que administrar também, tem que saber administrar. É claro que ninguém é bom nos quadros. Você é bom professor, você não garante que você vai ser um bom administrador. Então você tem que ter essa consciência e a confiar nas pessoas. Uma vez, estavam falando dos diretores do IME. E pularam meu nome. Eu estava sentado na congregação. E as pessoas olharam para mim. E todo mundo falou, pô, não falaram o seu nome. Eu falei, isso é sinal de que eu sou um bom juiz. Como um bom juiz? Eu falei, olha, se você vai a um jogo de futebol e não percebe que existe o juiz, só o futebol, é sinal de que ele é um bom juiz. E não perceberam que eu fui diretor, então tá ótimo. A gente fica um pouco perdido, né, quando você fala, vou me aposentar. Porque você acha que vai ser, sei lá, vai ser esquecido, ou vai ser... Não, não é nem esquecido, eu acho que não é isso que vai acontecer. É você não ser mais útil, ou assim, você não é mais necessário. Será que é isso que vai acontecer? Então a gente não sabe. Isso não é que eu não tenho medo de que vai acontecer isso, mas existe sempre a possibilidade disso acontecer. Aí você fica sem saber o que vai fazer. Né? Tem muito convite para ir para outras universidades que não dependem
de 70 anos, 75, né, universidade privada, com salário razoável. Mas eu tenho que dizer que eu estou um pouco cansado de dar aula. E uma coisa importante que a gente nota hoje, né, que a tecnologia hoje mudou muito o sentido de professor-aluno, né? Então nós que fizemos nossos cursos, doutorado, etc., a gente tenta ensinar para o aluno muito daquilo que a gente aprendeu. E não é mais assim, sabe? Não é mais. A gente tem que aproveitar um pouco desse ambiente tecnológico que usa isso, mas você tem que se preparar também, né? Eu não tenho muita paciência para... Gosto muito mais da filosofia, dos fundamentos, e não é o que os alunos hoje querem, né? Os alunos hoje estão interessados em resolver o problema dele, pessoal, né? Não falar besteira na frente dos outros. E você não convida um médico para fazer uma cirurgia no seu coração, por exemplo, se ele terminou a faculdade ontem, né? Você não vai fazer isso. Com estatístico não acontece isso. O cara contrata um estatístico e já acha que ele vai resolver todos os problemas da firma dele, né? Porque não existe risco de morte. Existe risco de morte a longo prazo, mas não. Mas não localmente, né? Então isso daí faz com que eu não esteja talvez muito preparado para os dias de hoje. Para o que as pessoas querem. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que nós não temos obrigação alguma de preparar uma pessoa para o mercado. Aí todo mundo fica bravo comigo. Como? Eu tenho que preparar alguém para o mercado futuro que eu não conheço? Porque ele só vai se formar daqui a 4 anos. O mercado de hoje não é o mercado de amanhã. Então eu tenho que fazer dele uma pessoa com conhecimento bastante para quando precisar mudar o mercado, ele está ali à disposição e poder ajudar a construir um novo ambiente, um novo paradigma, mas ele tem que ter os fundamentos e o preparo teórico e científico para poder fazer isso. Não o cara que se acostumou com o mercado.